É na oração que a gente começa a atentar às nossas atitudes, ao nosso comportamento. Ser igreja não é só estar dentro da igreja, estar com Deus não é só no momento da oração, daquela oração já escrita que você só vai ler ou você sabe de decor, mas está dentro de nós, né? São as nossas atitudes, o nosso comportamento. A gente precisa mudar constantemente. O Bênção da Manhã essa semana vai chamar a sua atenção e te convidar a você olhar para as suas atitudes, para que você seja mais leve, para que você se leve. Nesse momento em que o irmão nos convida a respirar, né, me passa pela cabeça assim, tantas pessoas que às vezes têm tanta pressa, nunca parou um pouquinho para respirar, para sentir o ar da vida, o sopro do Espírito Santo, o sopro da vida. Respira a fundo, calma, tenha calma, relaxa. Relaxa os seus músculos, relaxa o seu corpo, os seus pensamentos muito agitados. Ou então pensamentos que você tem, pensamentos ruins, né? Pessoas em momentos depressivos, em momentos ansiosos, principalmente depressivos, né? Que perde o sentido da vida. Respira, sente um pouquinho, nutre você com esse sopro da vida. Vamos falar um pouquinho sobre a justiça, sobre ser justo hoje. E ser justo hoje, no dia a dia, né, na nossa rotina, quando a gente fala em justiça, a gente só pensa em grandes decisões, né, grandes atitudes, ser justo com a fome, ser justo com os motivos de guerra, promover a paz, sim, claro, mas está também nos pequenos detalhes, que muitas vezes passam despercebidos, sabia disso? Sabe por quê? Tem alguns movimentos dentro da nossa casa que a gente pode ser justo e começar com pequenas atitudes, que é tão bonito, né? Talvez aí você é tão louco por aquele pedaço de bolo que tem na geladeira que sobrou do aniversário, mas é tão legal você deixar um pouquinho, né? Deixar um pedaço para alguém que mora aí com você, pensar nessa pessoa, sabe? Quando a gente pensa na pessoa, ou a gente também cumprir promessas simples que a gente faz, ser justo com você. Né? Hoje eu vou deixar de fumar, hoje eu vou fazer aquela atividade física que eu preciso, que seja 20 minutos, ser justo com você. Outra maneira de ser justo em pequenas atitudes é a gente admitir os nossos erros. Nossa, realmente eu não fui legal. Você admite com outro, sabe? Nossa, realmente aquilo me fez mal, mas eu admito que acho que a gente pode transformar isso. Não você continuar com raiva, mas é você, sabe, ressignificar e dar um novo sentido àquilo, né? Sabe quando você vai abastecer ou quando você vai comprar uma água aí numa mercearia ou você vai no estabelecimento público, você cumprimentar o atendente com a mesma educação que você cumprimenta um chefe, uma pessoa poderosa em algum estabelecimento, sabe? Pergunta o nome da pessoa, seja gentil, sabe? É ser justo. Porque dignidade, gente, não depende de status. Justiça, né, é não ocupar 2 vagas de estacionamento, por exemplo, né? Falar que o outro se vire, que o outro depois veja. Vou fingir que eu tenho mais de 60 anos, vou fingir que eu sou deficiente físico, autista, para eu ganhar vaga, para eu ganhar fila, né, no supermercado. É você não levar vantagem em pequenos conflitos também, sabia? Esperar a sua vez, sem pressa. É você compartilhar créditos, é você elogiar quem merece, né? Olhar aí para o seu ego, mas corrigir também com gentileza, com amor, não com arrogância. Está em ouvir mais do que falar, em ceder o assento e não julgar sem conhecer a história completa daquela pessoa. Essas pequenas ações, quando repetidas, elas tornam-se a base de um caráter íntegro e mostra, gente, que a verdadeira justiça não é um ideal distante, não é só lá dos grandes, não, mas é um hábito cultivado nas escolhas mais simples. No fim, são esses gestos que definem quem somos muito mais do que as palavras que a gente fala. Vamos, em São Lucas, capítulo 16, ler a palavra de Deus à luz da fé, com simplicidade no coração. Escuta, sente, para você colocar em prática. Quem é fiel nas coisas pequenas é fiel também nas grandes. Quem é desonesto nas coisas pequenas é desonesto também nas grandes. Portanto,
Se não fostes fiéis ao lidar com a riqueza injusta, quem vos confiará a verdadeira? E se não fostes fiéis ao lidar com a riqueza alheia, quem vos dará o que vos pertence? Como é que nós estamos construindo a nossa vida? Onde que nós estamos construindo a nossa vida? Que valores apoiam, sustentam, edificam a nossa história? Meu irmão e minha irmã, Deus partilha conosco os seus dons e bens para usarmos em favor dos outros, tornando possível o acesso de todos. Lembra, o Papa Francisco dizia muito isso. O Papa Leão XIV logo começa o seu pontificado há um mês atrás, dizendo isso também. Tornando possível o acesso de todos a uma vida que seja sustentável e humanamente digna, onde nós possamos trabalhar e viver numa vida justa. O segredo da vida é ser fiel em tudo aquilo que você faz, em tudo aquilo que nós fazemos, nas nossas responsabilidades, como dizia a Dani, nas nossas promessas, no compromisso de vida, é ser bom nas coisas mínimas, ter cuidado onde é que nós buscamos a verdadeira felicidade. Porque quem vai se comprometendo naquilo que é mínimo, e se a gente ouve aquela história assim, isso não é nada não, todo mundo faz, aí a gente entra na onda, a gente começa a criar uma situação de não favorecer a construção de atitudes pequenas, gestos fraternos, mas que representam muito, a partir das pequenas coisas. Pensar nessa verdadeira felicidade. Neste Evangelho, Jesus está contando uma história. Ele disse isso para os seus e agora está dizendo para nós, hoje. Todo esse Evangelho de São Lucas 16. E ele está nos ensinando lições espirituais, e especialmente nesses versículos nos alertando das riquezas materiais e espirituais. É o sentido que nós vamos dando para a nossa vida e por isso eu comecei a meditação perguntando o que é que nós queremos construir? Ou onde nós estamos construindo? Nada do que temos é nosso. Tudo pertence ao Senhor, tudo vem dele. Ele é a origem e a fonte de todo o bem e de toda a vida. O nosso viver agora, desde as pequenas capacidades, as menores oportunidades, vão determinar o nosso agir de discípulos missionários. Vamos pensar nessas pequenas capacidades de hoje. Às vezes a gente pode dizer, mas eu sou tão pequeno, nas menores oportunidades, e vamos fazer bem feito tudo isso, o nosso agir de discípulos missionários do reino, esse reino que nós precisamos construir, preparando caminhos de justiça, ser justo, e de paz, até porque sabemos que justiça e paz então se abraçarão. Esse é o sonho. Deus é fiel e justo, o salmista assim reza. Deus é fiel, justo e bondoso e vê as nossas boas obras. Vamos rezar? Vamos pedir que Deus nos conceda a perfeita alegria. E sabe qual é a perfeita alegria? É a alegria simples, de fazer boas escolhas, de darmos um bom testemunho de fé e vida no mundo. Esse é um passo importante na construção nossa, da nossa vida e do reino. Rezemos que o Senhor nos ajude. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus é sempre fiel conosco. Nós somos infiéis, nós falhamos. Vamos olhar para Nossa Senhora, pedir essa graça da gente falhar menos, colocar as nossas boas obras, os nossos bons pensamentos, nossos bons sentimentos, para que as boas ações
aconteçam. E Nossa Senhora nos dá uma grande lição de simplicidade. Inclusive na imagem de Aparecida, pequenina, mas gigante no amor por nós, seus filhos e devotos. Por isso aqui tem bênção a cada dia. Apareceu para os 3 simples, humildes pescadores. E se a gente for olhar as histórias das manifestações de Nossa Senhora, lá em Fátima, 3 pastorzinhos, lá em Guadalupe para o índiozinho, lá em Lourdes para aquela menina doente, pobre, Deus vai dando uma lição de simplicidade ao manifestar a presença de sua mãe. Vamos pedir essa graça? Que Nossa Senhora nos ajude. Até porque se a gente for simplificar as coisas, nós vamos atrapalhar menos, nós vamos complicar menos. Peçamos essa bênção da Mãe Aparecida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. E vamos lembrar sempre, quando a gente falha, quando a gente é infiel, quando tem alguma situação que não está sendo construtiva, Nossa Senhora roga por nós, agora, olha a bênção, e um dia na eternidade. Por isso que é importante a gente construindo bem e pensar sempre lá nesses valores espirituais que nos levarão para a eternidade, que é o bem, que é a paz, que é a justiça. E aproveita que esse clima, né, que o programa e esse momento especial, 5 Minutos com Deus, deixa ele reverberar em você, no seu dia. Assim eu desejo para todos os meus amigos aqui do Bênção, em especial para você que nos acompanha. Seja leve, pega leve na sua vida, pega leve com as suas atitudes, com as pessoas, com as relações, nas relações. E seja leve, se leve para viver, para, como o irmão disse, né, nos motiva, para a gente complicar menos, para a gente experimentar, né, a doçura, como Nossa Senhora nos ajuda e nos ensina a ser doce, mas ser forte. Seja assim na sua vida também, sendo leve, singelo, doce e, é claro, né, colocando aí uma dose de amor para que tudo seja diferente para você, tá bom?